Oi pessoal, professor Luiz Vivanco da SMI. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre investimentos. Quando eu vou definir fazer um investimento financeiro, eu preciso olhar 4 aspectos muito relevantes. O primeiro deles é a rentabilidade ou retorno desse investimento. O segundo é o risco desse investimento. O terceiro é a garantia desse investimento. E o quarto é a tributação que incide sobre o rendimento desse título ou desse papel. Tá legal? Mas vamos falar do primeiro. Vamos falar de rentabilidade ou retorno. Como é que eu vou definir em qual papel ou qual ativo que eu vou colocar os meus recursos, aplicar os meus recursos? Bom, primeiro eu queria dizer que existem 2 tipos de investimentos. O chamado investimento pré-fixado, que eu já sei antes do vencimento, já sei quanto efetivamente eu já vou ganhar. Esse rendimento ele é fixo anualmente, normalmente. E é atrelado a vários indicadores da economia. Só que eu já sei que ele vai render pré-fixadamente um valor. Nos títulos pós-fixados, esses variam com a performance de vários indexadores da economia, ou seja, com várias variáveis da economia, ou seja, depende do título, a que indexador ele está ligado. Pode estar ligado a IPCA, pode estar ligado a Selic, pode estar ligado a TATR, que é uma taxa muito baixa, enfim. Ou seja, os títulos pós-fixados, eles variam de acordo com a performance daquela variável econômica. Então é muito importante você, investidor, estar ligado em que como está a performance dessas variáveis econômicas. Quando a gente fala de risco, bom, existem vários investimentos que pagam muito bem, inclusive acima do mercado. Mas a gente pode se desconfiar por conta disso. Por exemplo, alguns pagam muito bem acima do mercado porque o risco deles também existe. Tá? Geralmente, quando você, fazendo uma analogia na economia, quando você vai para um país que tem muita descredibilidade no mundo, o retorno que se paga para o investidor aplicar em títulos públicos é muito elevado. Por quê? Porque aquele país é muito arriscado. Então, quanto maior o risco, maior o retorno que se exige para esse investimento. Então, a gente tem que desconfiar também dos papéis. Tem papéis que pagam muito bem, mas qual é o real risco daquilo? Tá legal? O terceiro aspecto que a gente vai falar é sobre garantias. Existem alguns papéis ou ativos da economia que são garantidos pelo chamado Fundo Garantidor de Crédito, que é uma associação civil que protege os investidores de alguma, por exemplo, quebradeira de banco, de alguma crise, como é o caso sistêmica que afeta a economia, né? Não vou nem fazer referência ao Covid, mas existem papéis que são garantidos e outros papéis que não são garantidos. Vou dar um exemplo aqui de alguns papéis garantidos. O CDB é garantido, tá? Que é o Certificado de Depósito Bancário. O LCI e LCA, que é a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito agrícola, são também garantidos pelo FGC. E também a letra de câmbio, que é garantida pelo FGC. Agora, existem outros que não são garantidos. Por exemplo, certificados de recebíveis imobiliários, chamado CRI, o certificado de recebíveis do agronegócio, também não são garantidos. E as debêntures incentivadas. Essas 3 últimas que eu falei são garantidos pelas empresas que estão emitindo esses papéis. Então, é muito importante o investidor olhar também para esse aspecto de garantia, porque o investimento pode ser muito rentável, ter pouco risco, mas pode não ter garantia. E o último aspecto que eu queria conversar com vocês é sobre tributação incidente sobre o retorno. Existem alguns papéis, né, que sofrem isenção de imposto de renda e por conta disso se tornam atraentes. É claro que eu tenho que fazer a conta na hora para ver se realmente essa isenção está valendo a pena, mas normalmente existem 3 papéis com garantia e sem garantia que tem isenção de imposto de renda. Seria o LCI, que é a letra de crédito imobiliário, o LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, e também as debêntures incentivadas, que estão debêntures o que é uma debênture? É um título de empresa privada, emitido pela empresa privada, só que as debêntures incentivadas são debêntures destinadas a investidor pessoa física, e por conta disso são isentos de imposto. Então é muito importante a gente vincular também o rendimento, que eu vou ter a uma certa incidência do tributo imposto de renda. Porque às vezes o título pode pagar muito bem, mas por conta da incidência do imposto de renda, aquele rendimento que você achava que ia ganhar não seria tão grande assim. Então ele diminui por conta da incidência do imposto de renda. Agora, existem alguns papéis que são isentos disso e isso pode favorecer o investidor. Tá bom, gente? Um abraço, curta lá o nosso canal.